Chelsea 2, Palmeiras 1, mais um jogo ridículo do Palmeiras, uma escalação injustificável, uma postura dentro de campo ainda mais injustificável, uma estratégia tática também injustificável. Eu diria, eu não acho que foi um jogo ridículo como foi o Inter Miami, porque o Chelsea não é um time amador como é o Inter Miami, tanto que o Palmeiras não conseguiu depois se recuperar, né? Ainda achou um gol e depois entregou um outro numa falha bizonha do Everton, que não pode ser criticado, né? Como tudo no Palmeiras, nada no Palmeiras pode ser criticado. O Abel é um semideus, o Everton é um ídolo acima de qualquer crítica, o Veiga não pode ser criticado, os jogadores novos não podem ser criticados, né? O Palmeiras hoje é um time acima de qualquer crítica, né? Afinal de contas, tá ganhando tudo ainda, né? Não deixou de ganhar, enfim. Então, o Palmeiras entra primeiro de tudo, né? Com uma escalação. E para não dizer que eu sou um engenheiro de obras prontas, na live da terça-feira, se você quiser conferir, eu dei todas as dicas ali, eu falei o que funcionaria e o que não funcionaria no jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras entra com uma disposição flexível dentro de campo, como o Abel costuma jogar, mas basicamente num 4-3-3, ou num 4-5-1, dependendo de como for pensar, né, ali as funções, mas com a linha defensiva com Vanderlan, Fuchs, Mikael e Giai. No meio campo, Rios e Emiliano Martinez. O Estevão começou os primeiros minutos centralizados, depois já caiu pela direita, né? Mas você tem Alan, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Bom, de saída, como eu falei na live de terça-feira, onde analisei mais profundamente o jogo, eu disse que se o Palmeiras quisesse ganhar esse jogo, ele precisaria marcar em bloco alto no primeiro momento, defender em bloco médio e povoar o meio de campo. E o Abel fez exatamente o contrário de tudo isso. E não é porque eu sou um gênio que eu sei disso. Eu sei disso porque eu assisti os jogos do Chelsea e porque eu acompanho o Palmeiras há muito tempo. E era uma coisa básica. Os times que deram dificuldade ao Chelsea foram aqueles que marcaram em bloco alto e depois em bloco médio. No primeiro momento, sem a bola, você faz pressão alta e no segundo você marca em bloco médio, com bastante gente no meio de campo, bastante falta tática. O Palmeiras terminou o jogo praticamente com o mesmo número de faltas do Chelsea, né? Isso diz muito sobre a postura do time. E então você tem, né, de saída, algumas coisas que a gente não tinha muito o que fazer. O Abel, aliás, abriu mão do Naves, então a gente não tinha outros zagueiros senão Bruno Fuchs e o Mikael. O Fuchs, impressionantemente, fazendo uma boa Copa do Mundo, mas né, defensivamente é um jogador fraco. E o Mikael é isso daí que vocês viram, um jogador tosco, né? E é a característica dele, não dá para esperar mais do que isso dele. Jogando ao lado do Gomes até pode fazer algumas funções, mas sem um jogador ali para ser o cérebro, né? Porque parece que isso ele não tem, fica difícil de jogar. E o Vanderlan na esquerda, que eu acho uma escolha justificável, como eu disse também na live, porque era o único da função. Para não jogar o Vanderlan, você teria que ou improvisar o Facundo, que a gente viu que jogou, ou trazer o Alan da direita para a esquerda, o que eu não era exatamente a favor, mas era uma opção. Mas o Vanderlan é uma opção, né? É o elenco, e é um elenco, inclusive, que precisa ser. A gente não pode só cobrar a diretoria, o elenco é montado com as escolhas do Abel. O Abel disse que não precisava de lateral esquerdo, ou se precisava, não urgentemente, né? Era o suficiente Piquerez e Vanderlan, a gente viu que não foi. E aí no meio-campo acho que começam as escolhas mais graves do Abel. Porque a defesa, como a gente já sabia, não tinha o que fazer. É Bruno Fuchs e Mikael. O Naves não joga há 6 meses, não tem como colocar. O Bernadette, o Benedetti, né? Não consegue jogar também. Já tá há quanto tempo sem jogar? Então é Fuchs e Mikael. E aí o Abel entra com Emiliano Martinez e Rios. Qual o problema de você entrar com Emiliano Martinez e Rios? Primeiro, de saída, como eu disse na live, né, antes do jogo, eu acho que o Palmeiras precisava de 2 volantes, porque o Chelsea é um time que trabalha muito a bola nas costas da volância. Se você tem 2 volantes, você tem uma primeira linha de marcação mais sólida, ainda mais com uma linha defensiva desfalcada como a do Palmeiras. Para mim era básico você jogar com Aníbal Moreno caçando, como o próprio Abel falou, e o Emiliano Martinez guardando posição. Bom, o que a gente teve não foi isso. A gente teve o Emiliano Martinez fazendo marcação posicional, e o Rios tendo que correr em todos os espaços que o Emiliano deixava. E a culpa não é do Emiliano, essa é a característica dele.
A culpa é do Abel, que escalou um volante que não funcionaria contra um time que joga do jeito que o Chelsea joga. Ele funcionaria junto de um Aníbal Moreno, numa trinca de volantes. E a gente vai ver isso na semifinal contra o Fluminense. O Fluminense vai povoar o meio e vai conseguir dominar o meio do Chelsea. É básico. E o Renato Gaúcho, ele é um bom técnico, não porque ele faz coisas mirabolantes, ele é um bom técnico porque ele faz o básico. Ele faz o que é óbvio de se fazer. E vai fazer contra o Chelsea e vai mostrar o que eu estou dizendo vai funcionar. Então, essa de saída é o primeiro, ao meu ver, absurdo de jogar. Não é justificado uma dupla de volância com Emiliano Martinez e Rios. Você sobrecarrega o Rios e você coloca o Emiliano Martinez de calça justa. Enfim, no resto do meio de campo você tem o Alan na direita. Eu acho que o Alan na direita era o básico, né? Jogou muito bem o jogo passado. E nesse jogo não foi bem, mas muito pela questão tática, né? O time inteiro não sabia o que fazer. O primeiro tempo do Palmeiras é ridículo, é desprezível. E aí você tem Estevão e Facundo Torres. Aí eu pergunto, né? Eu tuitei sobre isso antes do jogo. Na live eu não cheguei a falar isso porque eu nem imaginei que o Abel iria colocar Wanderlan e Facundo Torres para jogar. Qual a função do Facundo Torres nesse jogo? O que foi que o Facundo Torres fez nesse jogo? Enquanto esteve em campo, ele marcou alguém? Ele ocupou algum espaço? Ele atacou? Ele criou jogada? Ele fez jogada de transição? O que o Facundo Torres fez nesse jogo? E veja, eu não estou criticando o Facundo Torres. A minha crítica é o Abel. O Abel montou um time ridículo para jogar contra o Chelsea. Parece que o Chelsea é um time alienígena de Marte que veio pela primeira vez jogar no Brasil, na Terra. E o Abel nunca viu esse time jogando antes e colocou aleatoriamente os jogadores em campo. O Facundo Torres ficou sem função no jogo, sem função nenhuma. E não é culpa dele, assim como não é culpa do mau jogo do Emiliano Martinez. A culpa é do Abel, que escalou mal. Escalou um jogador que estava num lugar do campo que ele ficava sem função. Para quê? Para ajudar o Wanderlan a marcar? Se você queria ajudar o Wanderlan a marcar, você colocasse uma trinca de volantes, Rios na direita e Aníbal na esquerda, e você daria cobertura ao Wanderlan. Você vai ajudar um time a marcar colocando o Facundo? E aí você coloca o Facundo e não faz pressão alta também? Você coloca 3 lá na frente e espera o time te atacar? Eu avisei na live que se o Palmeiras desse a bola pro Chelsea e marcasse em bloco baixo, iria tomar gol na entrada da área. O Palmeiras vem tomando gol na entrada da área há 3 anos. Não é de ontem, não é de agora que o Palmeiras toma gol do jeito que tomou pelo Palmer. E foi uma jogada, inclusive, nas costas do Emiliano, com o Rios correndo atrás dos espaços vazios, deixados entre o Emiliano Martinez e o Mikael, que, infelizmente, é um jogador muito fraco. Aí é um erro de montagem de elenco, que o Abel também tem assinatura aí, né? Mas não pode criticar, porque se critica o Abel, né? Ele é um deus, ele ganhou 10 títulos. Tudo que ele faz, tudo que ele toca é ouro. É o toque de Abel, não é o toque de Midas, né? Tudo que ele faz é correto, né? Não pode criticar. Então eu já critiquei antes para não falar que eu sou engenheiro de obra pronta. Quer ver? Vai na live da terça-feira e olha a análise, tem corte, não precisa ver a live inteira, né? E aí você tem o Vitor Roque e o Estevão, que eu acho também escolhas razoáveis. Eu acho que o Vitor Roque fazia sentido, desde que você fizesse um jogo de transição. O que é fazer um jogo de transição? É marcar alto e num primeiro momento não recuperando a bola, você marca em bloco médio, tenta roubar a bola no meio de campo e se não consegue, faz falta tática. Se você consegue, jogo de transição, bola nas costas da zaga, que é lenta do Chelsea e que tem um goleiro ruim, com o Vitor Roque, que é um jogador velocista. Agora, para você entrar com o Vitor Roque e marcar bloco baixo e fazer chuveirinho na área, então você entra com o Flaco Lopes. Então, no mínimo, deveria ser coerente com as próprias escolhas, mas nem isso ele foi. É um tipo de escolha que não faz o menor sentido. Se você vai jogar com Vitor Roque, Estevão e Facundo, você marca pressão alta, cacete. Você não espera o time te atacar. Você coloca um meio campo que é fraco defensivamente, com uma defesa fraca defensivamente, e jogadores de frente rápido, e você marca em bloco baixo. Qual o sentido disso? Não tem cabimento, são escolhas inacreditáveis. E aí toma o primeiro gol e vai pro intervalo com 1-0. Na volta do jogo, né, o Abel faz algumas coisas óbvias para mostrar que eu tô certo no que eu tô falando. Porque o que ele faz? Algo que eu falei na live mais uma vez. O que te permite ter o Emiliano Martinez junto com o Aníbal Moreno? Você pode fazer com que o Emiliano dê alguns passos atrás e fortaleça a linha defensiva com 2 jogadores à frente dele para fazer a função do volante. E quando o Abel faz isso,
o time se organiza taticamente e consegue igualar o jogo do ponto de vista da marcação, do ponto de vista tático. Só que ofensivamente o Palmeiras não tem ninguém, porque para fazer isso funcionar, o Facundo Torres tem que atrasar o jogo dele, fazer a função que faria o Aníbal Moreno, né? E aí sim o Abel joga numa estrutura tática que faz algum sentido, né? Anula de fato o Chelsea não consegue jogar no começo do segundo tempo, aliás o Chelsea praticamente não jogou no segundo tempo e não precisou para ganhar. Só que aí quando você tem que atrasar o Facundo, ele vai fazer uma função, ele vai ocupar um espaço no campo. Só que com a bola no pé, ele não sabe jogar naquele lugar do campo, então você não tem transição ofensiva. Você não consegue machucar o time ofensivamente. E aí o Abel, genialmente, né, porque ele é o Midas, né, tudo que ele toca é ouro, e ele não se pode criticar, ele é o maior gênio da história, é o descobridor do Brasil, né, é o Pedro Álvares Pardal, né, como o Twitter tem falado, é o descobridor do Brasil. Não existe futebol antes do Abel no Brasil, então não se pode criticar o Abel, né. O que ele faz? Ele tira o Emiliano Martinez, depois de ter ajustado a posição dele e ter organizado o time defensivamente. Aí ele tira o Emiliano Martinez e coloca o Aníbal. O Aníbal que não consegue fazer a função de entrar no meio da zaga, porque não é característica dele. É um jogador que, como o Abel falou, é um jogador de caça, não é um jogador de guarda. E aí o que acontece? O Palmeiras de novo perde aí já com o placar em 1-1, o Palmeiras perde o controle tático do jogo. É óbvio que vai perder o controle tático. Você tira o Alan e coloca o Maurício. O Maurício não vai fazer a ala. Você tira o Emiliano Martinez e coloca o Aníbal. O Aníbal não vai fazer essa proteção no meio dos zagueiros. Você para de marcar com 5 atrás, que foi como se organizou no começo do segundo tempo. Você tira o Vitor Roque e coloca o Flaco, no momento em que agora você vai ter que fazer transição, porque o Chelsea vai voltar a te atacar, tá 1-1. E aí você não tem mais jogador de transição, você tem um jogador para fazer pivô. Cara, se eu não posso criticar o Abel, a gente faz o quê? A gente ajoelha e bate palma para tudo que ele faz? Porque foi isso que a parte da torcida fez, bateu palma, que lindo. Mais uma vez eliminado pelo Chelsea. Hoje por um Chelsea 15 vezes pior do que aquele de 2021. Inclusive em 2021 eu jamais faria as críticas que eu fiz, porque era um time muito, muito acima do Palmeiras individualmente. Hoje o Chelsea é um time ridículo. Individualmente é um time fraco. A gente viu o que esse time fez, o que ele produziu ofensivamente. O Chelsea não machucou o Palmeiras. E não precisou machucar para ganhar. Não é que o Palmeiras perdeu pelas suas... Eu não sou flamenguista, eu não sou lunático, eu não acho que o Palmeiras nunca perde, né? É sempre aliás, o outro time nunca ganha, é sempre o Palmeiras que perde, né? Não é isso. A questão é que o Chelsea precisou de muito pouco para machucar o Palmeiras nos seus pontos fracos. Essa que é a grande questão. É isso que a gente precisa apontar. Porque senão, daqui um mês, tá eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil. Tá fora da disputa do Brasileirão. E aí eu sou amendoim. Eu não sou amendoim. O problema é que os problemas do Palmeiras precisam ser apontados. A gente não pode ficar nessa submissão a uma diretoria e a um técnico. Esses caras vão passar e o Palmeiras fica. Enquanto isso, a gente perde uma série de oportunidades por conta de decisões individuais que não sofrem cobrança, nem interna nem externa. Então, o que eu vou falar? O Abel entra com um time injustificável, arruma o time com o básico posicionalmente para o segundo tempo, na primeira oportunidade mexe e desfaz aquilo que ele fez arrumando o time, com 1-1 para de ter controle do jogo. O Everton, o que falar do Everton? É outro que não pode ser criticado, né, como eu já falei. Toma um gol ridículo. É ridículo. Ver a partida do Fábio hoje cedo e depois ver o Everton hoje, você perde a vontade de viver vendo uma coisa dessa. Porque realmente o Fábio, com 40 e tantos anos, faz uma partida inacreditável, tanto contra o Al Hilal contra a Inter. E o Everton faz aquilo que fez com tempo, com a bola pingando na frente dele fraca. Desculpa, não dá. Mas a culpa não é do Everton. O Palmeiras perderia também na prorrogação, porque a postura do time era ridícula. E a postura do time não se dá por conta dos problemas individuais dos jogadores. Se dá pela escalação tosca do Abel. Pela formação tática tosca, burra, inacreditável. É um jogo, como eu falei, não é um jogo tão ridículo quanto o Inter Miami, porque jogou contra um time profissional. Mas é um time profissional fraco, no âmbito europeu, mas também internacional. O Flamengo, tudo bem, em outro contexto, mas ganhou de 3-1 desse Chelsea. É um time fraco.
tá? E é um time que, mesmo sendo fraco, tendo talvez o Palmer, um jogador diferente, né? É um time que não fez esforços para ganhar do Palmeiras. Um time que tá no top 10 investimentos na temporada e tem um dos técnicos mais bem pagos do mundo. E tá tudo bem, tá normal, tá ótimo porque chegou onde chegou. Não tá ótimo, tá uma bosta, porque o jogo foi ridículo, foi uma merda. Foi uma merda, todas as decisões do Abel são ridículas. E é isso, é o que mais que eu posso dizer, né? Na terça-feira que vem na live eu vou fazer uma análise um pouco mais calma das questões táticas do jogo, mas a verdade é essa, a verdade é que o Abel fez um jogo totalmente abaixo da crítica. Um jogo com decisões que simplesmente não tem como justificar as decisões do Abel. Nem de saída, nem quando ele passa a fazer substituição no time. Não dá para justificar. E o Palmeiras perde uma grande chance, talvez a segunda grande chance, porque assim como poderia ter ganhado do Chelsea em 2021, se tivesse se preparado para aquele Mundial, né? É bom lembrar que não só a diretoria trouxe reforços ridículos, como o Jailson, Navarro, Atuesta, né, para aquele time, mas também como o Abel decidiu levar esses jogadores ao invés... É bom lembrar, né? O Jailson e a Atuesta foram no lugar de Patrick de Paula e Gabriel Menino, que foram importantes nas duas Libertadores. Ah, mas os garotos, blá blá blá. Foda-se. Eles ganharam aquelas Libertadores. Ou a gente esqueceu que foi o jogo contra o River Plate na ida. E quem que foi pro Mundial? Jailson, Navarro, Atuesta, né? O Rony, grande jogador Rony, né? O Rony rústico, um dos maiores atacantes que passaram pelo Palmeiras, né? E a gente viu o que foi o jogo contra o Chelsea. É claro, com o que você tinha, o jogo foi o que tinha que ser. E perdeu no detalhe. Agora, a programação pro Mundial de 21 foi ridícula. E nesse momento, não se pode dizer o mesmo. O Abel hoje tem peças que acho que poucos treinadores têm. Talvez até no mundo. A gente tá vendo o Mundial como o futebol hoje é muito nivelado. O Palmeiras tem um investimento top 10, como eu falei. Não é qualquer coisa. Não é top 10 América, é top 10 do mundo investimento. O Botafogo é top 8. Certo? Então não é qualquer coisa. O Abel tem muitos bonecos ali pra colocar pra jogar. E não consegue fazer esse time jogar. Felipe Anderson fez uma grande partida contra o Porto. Simplesmente não joga. Não joga. Quem joga é o Facundo Torres. Que grande partida do Facundo Torres, né? Uma partida de almanac, né? O Felipe Anderson, jogador que fez a carreira inteira na Europa, não joga. Né? Jogou o primeiro jogo e depois sumiu. Não jogou mais. Então o que mais que eu posso dizer? Eu vou criticar jogador, pessoalmente? Eu vi gente já criticando o Rios. Desculpa, mas quem critica o Rios sabe absolutamente nada de tática. O Rios tem que fazer a função de 3-4 dentro daquele meio-campo. Não dá pra criticar o Rios. E eu não vou criticar jogador nenhum, porque quando o time inteiro joga mal, a culpa não é dos jogadores, a culpa é do técnico. E o Abel precisa ser cobrado. A renovação do Abel não pode ser uma coisa simplesmente dada. Ah, vamos renovar porque ele ganhou. Né? O Palmeiras é um dos maiores times do mundo. O Abel ganhou, e se não tivesse sido ele, teria sido outro a ganhar. O Abel não descobriu o Palmeiras. O Abel não fez do Palmeiras um time grande. O Palmeiras já era, antes do Abel, o maior campeão do Brasil, o maior campeão nacional do Brasil, um time com evidência internacional. A gente não pode esquecer o que o Palmeiras existe antes do Abel. O Abel não é nenhum revolucionário, não é nenhum cara aqui que chegou aqui, descobriu o Brasil, descobriu o Palmeiras e fez tudo novo, certo? O Palmeiras existe antes do Abel, vai existir depois do Abel, e por isso a renovação com ele não pode ser dada assim, sem críticas, como se tudo tivesse lá fosse bom. O Palmeiras não ganhou nada no passado, não jogou nada no passado, o ano acabou em agosto, e corre o risco de acabar em agosto de novo esse ano se nada mudar, porque a performance é ridícula, é um lixo. O que o Palmeiras joga hoje é um lixo. O que jogou contra o Inter Miami, inclusive, é mais comum do que o que jogou contra o Porto. Palmeiras jogou contra o Inter Miami, jogou contra o Cruzeiro, jogou hoje, jogou contra o Flamengo. Então, o Palmeiras tem tido mais jogos ridículos, abaixo da crítica, do que jogos bons. E isso é culpa do treinador, que tem todas as peças que ele pede para jogar. Tem um investimento nível Europa, tem um salário nível Europa. O que mais que ele quer? Renovação? Com mais salário? Com mais jogador? Desculpa, mas eu não tenho como vir aqui e passar pano pro Abel. Porque se for para passar pano, vocês podem ouvir o Massini, vocês podem ouvir o Danilo Lavieri, vocês podem ouvir o Diogo Iwata, vocês podem ouvir qualquer influenciador do Palmeiras. Todo mundo vai passar pano pro Abel.
Então eu não vou vir aqui passar pano pro Abel, porque o trabalho hoje é ridículo. Falavam que a gente criticava o Abel e ia voltar o Kleina. Tá aí, a gente criticou tanto que voltou o Kleina. Hoje a gente tem o Kleina no banco, não mais o Abel Ferreira. É isso, o Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo. Só sobrou o Fluminense, que inclusive é o time com pior investimento, né, com menor investimento, e de longe o melhor time brasileiro na Copa do Mundo, mesmo se o Palmeiras tivesse passado hoje. Porque o trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense hoje é 15 vezes melhor do que o Abel. Então agora, né, fica aqui a crítica e fica a tristeza, porque pro Abel, né, ele perdeu, mas final do mês entra 3 milhões na conta dele. A gente é uns fudido que fica aqui puto, porque o Palmeiras perdeu mais uma vez por escolhas individuais de um técnico que já não dá mais resultado há algum tempo. Tô pedindo a saída do Abel? Não. Não necessariamente. Mas precisa ser colocado em pauta. Vale a pena renovar? E outra, por que renovar agora? Se for para renovar, tem que esperar o final do ano e ver, fazer o balanço do ano. O que te entregou e o que você entregou de volta. Para ver se vai renovar ou não. Renovar agora eu sou absolutamente contra. Demitir? Óbvio que não tem por que demitir. Ele tem contrato, ele que cumpre o contrato e no final do contrato isso seja discutido. Mas hoje o trabalho é ridículo, é péssimo. É isso.